Olá, turma, bom dia, tudo bem? Hoje é 20 de novembro, é um sábado letivo. E hoje é o dia da consciência negra. E é comemorado no Brasil a data da morte de Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi? Zumbi foi um líder quilombola. Ele liderou alguns movimentos para a libertação dos escravos na época. Só que a gente não pode falar só nesse dia sobre consciência negra, né? Todos os dias deve ser falado, deve ser questionado, deve ser levantadas novas questões, né? Porque há uma grande importância sobre a cultura negra no nosso país, porque muitos de nós somos descendentes de negros, certo? Então, nós somos diferentes na cor da pele, no cabelo, na cor dos olhos, mas não é por isso que a gente deve ser isolados, maltratados, não. A gente tem que ter consciência de respeito, de igualdade constitucional, certinho? E eu vou passar um vídeo para vocês, eu quero que vocês assistam com todo carinho, porque lá vai contar um pouco da história da vinda dos negros aqui para o Brasil, certo? Então, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que tal viajarmos no tempo para descobrirmos como aconteceu a chegada dos primeiros africanos aqui no Brasil? Vamos embarcar nessa viagem? Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui com suas embarcações, eles encontraram os índios, que já habitavam o nosso país. Em busca de riquezas aqui na nossa terra, eles encontraram o pau-brasil, que era uma madeira muito apreciada na época, e convenceram os índios a trabalharem em troca de alguns objetos. Mas isso não durou muito, pois os portugueses queriam escravizá-los, o que gerou revoltas e guerras. Muitos índios foram exterminados e alguns conseguiram fugir mata adentro, nas florestas fechadas do nosso país. Foi então que os portugueses resolveram começar a trazer pessoas do continente africano para serem escravizadas aqui no Brasil. Isso ocorreu por volta do século XVI. A África é um imenso continente formado por muitos países. Os africanos que foram trazidos para o Brasil nesse período faziam parte de 3 grandes etnias: os povos de língua iorubá, os de língua banto e os denominados sudaneses. A população brasileira que possui descendentes africanos está vinculada a ancestrais que nasceram dessas 3 grandes etnias, principalmente na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, na Paraíba, no Rio de Janeiro e no norte do estado de Minas Gerais. Embora em outros locais do país a presença africana também tenha sido marcante. Você sabia que pode ser descendente desses primeiros africanos que vieram para o Brasil? Os africanos capturados eram transportados em navios como esse, chamados navios negreiros. Neles não havia muito espaço, as pessoas ficavam umas sobre as outras, mal tinham comida e água e não havia a menor condição de higiene. Por isso, muitas pessoas morriam antes mesmo da chegada ao Brasil. Aqueles que sobreviviam à travessia eram tratados como mercadorias e seriam vendidos em leilões. Isso é revoltante, não é mesmo? O comércio de africanos rendia muito dinheiro aos traficantes de escravos, aos comerciantes e aos governos da época. Os escravizados trabalhavam em serviços tais como criação de gado, mineração, trabalhos domésticos, construção, lavoura, dentre outros. Um dos que teve maior destaque foi o plantio de cana-de-açúcar, que era realizado em fazendas como essa, chamadas engenhos. No engenho, normalmente tinha a casa grande, onde viviam os donos da fazenda, e alguns escravos trabalhavam fazendo serviços domésticos. A senzala, que era uma espécie de galpão onde os escravos ficavam amontoados e em condições precárias. O canavial, a moenda e a roça era o local onde eles trabalhavam. Muitos tentavam fugir, alguns eram capturados pelo capitão do mato e sofriam com duros castigos físicos.
Porém, os que conseguiam se refugiavam em locais como esse, chamados de quilombos. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. O mais famoso deles foi Zumbi dos Palmares. Ele liderou o Quilombo dos Palmares. Foi capturado e morto no dia 20 de novembro de 1625. Em muitos estados do Brasil, houve líderes que, assim como Zumbi, lutaram contra a escravização. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Mas, apesar do fim da escravatura, por muito tempo faltaram leis e políticas para que os negros libertos conseguissem se adaptar e fossem aceitos pela sociedade brasileira. Ainda hoje, essa luta continua. Precisamos ter consciência da imensa contribuição dos descendentes africanos na construção da sociedade brasileira. Podemos observar isso através de elementos como a culinária, a música, a religião, vocabulário, dentre outras coisas. Por isso, no dia 20 de novembro, a mesma data em que Zumbi dos Palmares foi morto, comemoramos o Dia da Consciência Negra. E então, gostou do vídeo? Que tal conhecer mais um pouco sobre a cultura afrodescendente no Brasil? Pesquise mais e assista também nossos outros vídeos. Um grande beijo para você e até a próxima!